Eu quero ir direto ao texto, capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, amém? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Primeiro dia de festa dos pães asmos, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes disse: vão até a cidade, procurem certo homem, digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado para a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram por um perguntar: por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Pai Santo, nos ajuda esta manhã, Senhor, a não só falar a sua palavra, que é o meu caso especial, mas no caso de todos nós assimilar as verdades que estão nesse texto. Uma vez, ó Deus, que todo texto é inspirado, toda a escritura, Senhor, é inspirada, e ela conta uma história só. Que esta manhã, ó Deus, nós possamos juntos, termos a nossa mente, o nosso coração edificado, transformado, aperfeiçoado por meio da sua palavra, Senhor. E que alguns pensamentos já estabelecidos, alguns conceitos pré-estabelecidos se submetam à verdade que está aqui diante de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a assimilarmos as verdades do texto. Aplica essas verdades aos nossos corações, pelo poder do seu Santo Espírito. Nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa, irmãos, uma coisa que ninguém gosta de perder, são as oportunidades. Ninguém gosta de perder oportunidade. Já ficou com aquela sensação de que você deu mole quando você estava numa festa com muita comida boa, e aí passou aquela determinada comida, você falou assim: depois eu pego de novo, né? Estou aqui mesmo. Do nada, quando tu vai ver, tu já está em casa pensando na bandeja que passou. Acontece muito, né? Ou você vai num restaurante, paga caro no restaurante, come aquela comida abençoada, tem a possibilidade de experimentar mais um pouco, desde que não seja glutonaria, porque seria pecado. E aí você volta para casa e fala: pô, tinha que ter comido um pouco mais. Ou quando você está conversando com alguém e Deus abre uma porta, né, um ensejo surge, para você falar algo que você precisa falar, que você gostaria de falar, seja lá pelo que for, seja por timidez, por vergonha, por indiferença, você não fala o que deveria falar e depois fica pensando: pô, tinha que ter falado. Isso porque você sabe que aquela pessoa precisava ouvir o que tinha que ouvir. Um investimento que você deixou de fazer, alguém lhe propõe alguma coisa,
diz, cara, estou com um negócio bom aqui para você, e você diz, cara, deixa eu pensar. Pensou muito, passou batido, não investiu, outro adquiriu o bem que estava fácil de ser adquirido. Enfim, eu poderia passar o dia aqui falando sobre muitas oportunidades ou muitos exemplos de oportunidade que nós deixamos passar, e a sensação é sempre a mesma. Sempre a mesma. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Sempre a mesma. Agora, apesar de nós passarmos por muitas experiências de desperdício de oportunidades, é correto afirmar que as oportunidades não são todas iguais. Algumas nós deixamos passar e não pesa tanto na nossa vida, nos rumos da nossa história. Amanhã a gente até lembra que poderia ter aproveitado a oportunidade do ontem, mas isso não muda a nossa história em muita coisa. Mas tem oportunidades, que uma vez que elas passam por nós vamos até o fim da vida pensando no porquê não aproveitamos. Nós estamos diante de um texto que fala sobre um dos homens que perdeu, desprezou, se fez indiferente à maior oportunidade que um homem poderia ter. Judas Iscariote, que abriu mão não só da sua vaga, do seu lugar no colégio apostólico, no ministério apostólico, mas sobretudo abriu mão de estar no reino vindouro, eterno, ao lado do seu Cristo, depois de ter caminhado ao lado do seu Cristo. É sobre isso que nós vamos falar, sobre oportunidades que nós devemos aproveitar, mas quando nós olhamos para o contexto, o Alex introduziu isso muito bem na semana passada, aqui nós retornamos para a narrativa. Todos os sermões de Mateus já foram finalizados. Aqueles 5 momentos de ensino objetivo, eles já foram concluídos, e o que nos resta daqui para frente são os últimos momentos da vida de Jesus até a sua ascensão. Texto que o Alex leu na semana passada mostra para nós que já havia um plano para matar Jesus, e Jesus estava ciente desse plano. E uma coisa interessante é que o plano para matar Jesus está dentro de um outro plano, que é o plano do próprio Deus, o Deus Trino, que antes da fundação do mundo já tinha o seu cordeiro imolado. No plano da redenção, Cristo Jesus não é uma porta de saída, de fuga, uma opção que apareceu, pelo contrário, ele é o plano, sempre foi o plano, e ele não foi pego de surpresa em absolutamente nada enquanto esteve aqui para cumprir esse plano. Ele é ungido ali em Betânia, e depois da unção, depois daquela demonstração de profunda gratidão, devoção daquela mulher, o versículo 14 mostra para nós o início do fim, o princípio do momento derradeiro, momento em que Jesus, logo mais, vai ser apanhado, preso e finalmente morto naquela cruz. Começa aqui, onde Judas, que a Bíblia chama de um dos 12, toma a iniciativa para atrair o nosso mestre, entregá-lo às autoridades daquela época, para então ser morto, crucificado em nosso lugar. Mas nesse momento aqui eu quero falar 2 coisas para você. A primeira é que a história não é de Judas. Ficou consagrado como o exemplo clássico de traição. Ficou consagrado como aquela figura que representa todo tipo de deslealdade, aquele homem que andou com Jesus aquele tempo todo, hoje é a caricatura de tudo aquilo que é desleal, de tudo aquilo que não é leal, que não é honrado. Mas a história não é dele, irmãos. Nós precisamos ter isso em mente o tempo todo.
Nós precisamos entender que, como eu falei, é um plano que está dentro de um plano maior. É uma história que está dentro de uma história maior. E quando nós olhamos isso, nós entendemos que a história desse homem que ficou marcado como o símbolo da traição é mais uma de muitas histórias dentro da grande história. Eu queria que o Espírito de Deus fizesse com o seu coração o que fez com o meu. Porque lendo isso aqui, olhando para o texto à luz do seu contexto mais amplo, para entendermos como nós vamos aplicar as verdades que estão nele, eu fui conduzido pelo Espírito a perceber isso. Nós precisamos parar de pegar no pé de Judas. Nós precisamos urgentemente parar de olhar para Judas como se ele fosse diferente de cada um de nós, só porque fez o que fez. Na verdade, o próprio texto diz, nós vamos passar por ele. Jesus diz que aquele que o traiu deveria desejar nem ter nascido, mesmo que isso estivesse dentro do plano de Deus. É verdade que cada um de nós também deveríamos não ter nascido se pensarmos em terminarmos a nossa vida do mesmo jeito, em traição e rebeldia. Então há diferença entre esse traidor do colégio apostólico e esses traidores que outrora estavam longe de Cristo Jesus e o nosso Senhor andando pelos seus próprios caminhos, fazendo suas próprias escolhas. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que dentro da história maior, do plano maior, a gente vai precisar destacar essa história menor para que nós possamos nos ver nesse homem, para que nós possamos nos entender neste homem e, mais do que isso, compreendermos a grande oportunidade que está diante de cada um de nós. Para que nós possamos entender o tamanho da porta que se abriu, a porta da graça, ela é estreita, mas ela é muito grande. Ela é estreita, mas ela tem espaço para todo arrependido passar. A porta da graça, ela é estreitinha, mas todos aqueles que reconhecerem em Cristo Jesus, no nosso Senhor, no nosso Salvador, o meio pelo qual nós podemos ir ao Pai, vão passar por essa porta estreita, mas que vai passar muita gente por ela. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. Sobre esse homem que tem uma história, dentro de uma história maior, que se assemelha muito com as nossas histórias, muito com a minha história, muito com a sua história, muito com a história das pessoas que estão lá fora. E o versículo 14 começa dizendo que um dos 12, e aqui a gente já para, um dos 12. Irmão, quem traiu Jesus foi um dos 12. Foi um pé de chinelo, pastor Wesley. Um dos 12. Eu preciso começar falando sobre isso. Esse homem que abandonou a oportunidade, sobretudo de ser salvo, de receber Cristo Jesus como seu Salvador, de receber Cristo Jesus como Senhor da sua vida, como seu Redentor, era um dos 12. Ele não era qualquer pessoa. Ele não era qualquer pessoa. Ele integrava aquele grupo seleto de homens que Cristo Jesus chamou para fazer a sua missão enquanto andou aqui. E não só isso, também haveria de legar a continuidade da edificação da igreja. Ele é esse homem que, junto com os 11, foi escolhido não de a moda, vamos embora, mas por oração. O texto diz. Meu Deus, não botei referências. Lucas diz isso. Deixa eu ver se está por aqui. Eu vou achar aqui. Ó. Não vou achar, não botei. Lucas diz isso. Lucas diz que antes de enviar os 12, antes de designá-los apóstolos, Jesus sobe para o monte e ora, tem um tempo de oração. Jesus já estava sendo seguido, salvo engano, no capítulo 6 de Lucas. Ele já estava sendo seguido, ele já estava sendo acompanhado por uma grande multidão, mas Lucas diz que Jesus vai orar, e quando ele desce da oração, ele chama 12.
Ele pega 12 homens, dentre aqueles todos que o seguiam ali, e ele os designa apóstolos, envia os 12, chama os 12, vocaciona os 12, e a pergunta é: Jesus errou quando escolheu? A oração de Jesus não era eficaz? Pelo contrário. Se tem uma oração que deu certo, foi a oração de Jesus para escolher os 12. E isso porque se Jesus escolhesse 12, dentre os quais nenhum o trairia, esse plano, essa profecia, nós vamos ver que é uma profecia no Antigo Testamento de que alguém próximo, íntimo de Jesus o trairia, não se cumpriria. E aqui foi uma lição assim para mim, eu falei, caraca, uau! Nós precisamos entender que as nossas orações sempre serão curvadas ao plano de Deus, não às nossas vontades. Irmão, já imaginou você orando por alguém que vai te trair? Se eu boto alguém que vai me trair no meu caminho. Você envia uma pessoa para acabar com a minha vida ainda esse ano. Esse ano eu preciso de alguém assim, que vai me entregar morte. Imagina. Obviamente não foi assim que Jesus orou, mas Jesus está pedindo direção para que Ele escolha aqueles que vão cumprir todo o propósito estabelecido pelo Pai. E quando nós oramos para que Deus cumpra a sua vontade, você corre o risco de vir um Judas no meio do bolo. Você corre o risco de que se levante no seu caminho alguma coisa que não vai te agradar. Alguma coisa que vai ser muito boa. Alguma coisa com a qual você não vai gostar de lidar. Mas por que vem junto? Porque existe um propósito maior, um plano maior. Existe uma vontade maior do que assumir essa vontade, é a vontade soberana de Deus. Mas mais do que isso, Jesus ora para escolher os 12, dentre os 12 vem Judas no bolo, ele faz parte do colégio apostólico, daquele ministério seletíssimo, mas mais do que isso, ele andou ao lado do Cristo, ele andou ao lado de Jesus. E eu estou colocando essas coisas para você perder de vez aquela sensação. Se fosse você no lugar de Judas, não faria. Não preciso que você... o cara andou com Jesus, como é que o cara fez isso? Você precisa, a magia precisa amadurecer. Ler a Bíblia como a Bíblia é, a realidade como a realidade é. E a realidade diz que uma pessoa que anda com Jesus há aproximadamente 3 anos e meio pode fazer o que Judas fez. Ele andou com Jesus, ele viveu ao lado de Jesus. Mais do que isso, é um homem de confiança, ele era um tesoureiro do ministério de Jesus. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Era o homem que cuidava da bolsa onde o dinheiro ficava. Outro texto que mostra que Judas era um homem de confiança é que João, quando vai descrever o momento da traição, Jesus diz que aquele a quem ele desse, diz para João, obviamente, e só para João que estava reclinado no seu peito, ele diz que aquele a quem ele desse um bocado de pão molhado, esse homem seria o traidor. Irmão, você está sentado numa mesa com 12 pessoas. Quem já foi no rodízio de pizza no aniversário de alguém sabe do que eu estou falando, né? Tem gente que nem gosta de fazer aniversário assim, porque não consegue ficar perto de todo mundo ao mesmo tempo. Sim ou não? Sim. A mesa daquela época era uma mesa nu, sabe? Aquela pintura da Santa Ceia ali, descreve muito bem. Era uma mesa onde os discípulos estavam distribuídos sobre ela. E pensa 12 pessoas sentadas na mesma mesa, e Judas está num lugar de modo que Jesus consegue alcançar a sua mão. Ele pega um bocado molhado e passa para a mão de Judas. Você não consegue passar para alguém que está lá na ponta da mesa. Judas estava na direita de Jesus, ou na esquerda, num lugar de honra e de privilégios. Então esse cara é o tesoureiro de Jesus. Esse cara andou com Jesus. Esse cara sentava na mesa num lugar privilegiado. Esse cara ouviu os principais sermões e discursos de Jesus. Porque minha igreja é bíblica. Jesus não? Imagina a igreja de Jesus, uma pregação domingo, né? Que era isso aqui que vocês estão ouvindo, não. Era o Verbo encarnado, comunicando suas verdades eternas para aquelas pessoas que estavam ao lado dele, a ponto de alguns dizerem: meu Deus, que ensino é esse? Que ensino com autoridade.
Os discípulos iam no caminho de Emaús, Jesus ia falando, o coração queimando, Jesus ia falando, o coração queimando, o coração pegando fogo, mas tem alguém que anda com ele 3 anos e meio. Se coloca extremamente indiferente à fala do mestre. Ele ouviu os principais ensinos, discursos e pregações de Jesus, viu boa parte dos milagres. Irmão, ele estava naquele dia em que o mar se levantou, o vento soprou, Jesus levantou e disse: acalma-te, vento, quieto, mar. E todos a uma voz disseram: quem é este? Todos os discípulos impactados com o que eles viram naquele momento, todos os discípulos chocados com a ideia de que existe um homem capaz de cessar o vento e acalmar uma tempestade, eles viram isso. Mais do que isso, ele não só era um dos 12, ele não era só um homem de confiança, um tesoureiro, não andou só com Jesus, não ouviu seus principais sermões, não viu seus grandiosos milagres, ele mesmo fez milagres no poder do Espírito. Ele fez milagres no poder do Espírito. Capítulo 10, por gentileza, do Evangelho segundo Mateus, põe o versículo 7 para a gente, por favor. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Judas fez tudo isso. Judas curou enfermo. Judas, não pensa uma cruzada evangelística com Judas. Judas Iscariote, o homem que cura, que ressuscita, que expulsa, que purifica. Acho que é bobagem, gente, ou não? Ia. Mas o pior, não é o versículo 8. Não é fazer muitos milagres. O pior é o verso 7. Volta para a gente falar. Pelo caminho preguem que está próximo o reino, ele também era um pregador. Judas era um pregador do Evangelho. O traidor do nosso mestre era um pregador do Evangelho. E sabe o que isso ensina para nós, irmão? Não é a nossa proximidade com as coisas de Deus que garante a nossa salvação. Não é o que fazemos no reino de Deus que garante a nossa salvação. Não é o nosso trabalho ou o exercício dos nossos dons no reino de Deus que garante a nossa salvação. Poucas pessoas vão fazer tanto quanto Judas fez. Poucas pessoas vão ver tanto quanto Judas viu. Poucas pessoas vão experimentar tanto quanto Judas experimentou. Mas no momento oportuno, ele abre mão de tudo isso e abandona o seu Senhor. Que o Senhor nos ajude, já assim, com o pé na porta, que o Senhor nos ajude a não cairmos no laço de pensarmos que está tudo bem, porque nós andamos na igreja, porque nós frequentamos os cultos, porque nós pregamos, porque nós cantamos, porque Deus nos usa, que o Senhor nos ajude, porque o reino dos céus não é de ferramentas. O reino dos céus é dos filhos, não é aqueles que foram convertidos pela ação do Espírito Santo. Wesley, não sei fazer nada, Deus fez algo em você. Wesley, nunca fiz alguma coisa, o Espírito fez algo em você, essa é a pergunta. Se o Espírito de Deus fez uma obra no seu coração, irmão, tu não pode bater um prego no reino de Deus, coisa que eu duvido. A Escritura afirma que todos nós recebemos dons do Espírito de Deus para servir a igreja. Mas ainda que você não sabe, não bater uma palma na hora do louvor, naquele grande dia ele não vai receber os que cantam, os que pregam, os que expulsam demônios e ressuscitam mortos. Ele vai receber aqueles que Deus, pelo seu Santo Espírito, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Judas é esse homem que tem todos os talentos, todos os dons e todas as
pregado por ele, mas não faz efeito nele. O Evangelho é ensinado por ele, mas não transforma ele. O Evangelho é comunicado por Judas, mas não o salva. E isso é terrível. Isso é terrível. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo de maneira muito clara muitos frutos de pessoas que são notórias nessa nação. Quem acompanha um pouco da história da igreja contemporânea nos Instagrams da vida sabe que eu estou falando, não estou dando escândalo. Toda hora uma confusão. Toda hora um homem irrelevante que vacilou. Não, errou. Ninguém tem problema com erro. Ninguém tem problema com erro. A gente tem problema com pessoas que se arrepender dos seus pecados, se voltar para Cristo Jesus e não o fazem. Não o fazem. No final, vou voltar a falar sobre a experiência que Judas não teve. Mas perceba, é esse cara, cheio de experiência, cheio de virtude, cheio de talento, cheio de dom, cheio de tudo, que viu o mar se acalmando, que viu o vento cessando, que viu o morto sendo ressuscitado. Com certeza ele estava lá no dia que Lázaro saiu todo atado, ele estava lá. É esse cara que toma a iniciativa, vai atrás dos sacerdotes para fazer uma oferta de traição da pessoa de Cristo. E Lucas diz que é naquele momento que o diabo entra nele. E tem uma fala do pastor Augusto Nicodemos que eu acho sensacional, né? Ele diz que Judas é a prova que o diabo pode entrar em alguém sem que essa pessoa caia no chão se debatendo. Isso é extraordinário, né? O diabo pode entrar em alguém sem que a pessoa fique estribuchando, faça aquela voz que a gente já conhece, não sai. É possível. Não vou sair. Judas, de maneira muito lúcida, é possuído pelo diabo e vai conscientemente trair o nosso Salvador, propor a traição do nosso Cristo. Nesse momento, quando ele chega lá, ele pergunta: o que vocês podem me dar? E eles oferecem 30 moedas de prata, também para se cumprir o que o Antigo Testamento diz. O próprio Mateus, no capítulo 27, versículo 9, ele fala que essa profecia é de Jeremias, mas quando você chega lá não tem isso. Tem algumas palavras que parecem se adequar como contexto, mas a profecia mais clara que se assemelha é a profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 do profeta Zacarias. Pode colocar para a gente, por favor. E aí alguém pode perguntar: por que Mateus cita Jeremias e quem falou foi Zacarias? É porque, em primeiro lugar, possivelmente é uma mistura de palavras dos profetas aqui. Pode ser que Mateus está pensando em alguma coisa que Jeremias falou, junto daquilo que Zacarias falou. E quando você tem dois profetas que falam algo parecido, você cita o nome do maior, do mais notório. Mas olha o que Zacarias disse. Ele disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Está falando do pastor que foi rejeitado, do sumo pastor das ovelhas que foi rejeitado, e o seu preço é 30 moedas de prata. Mas mais do que isso, também no capítulo 21, versículo 32 do Êxodo, põe para a gente, por favor. 30 moedas de prata era o preço de um escravo que era morto por um boi solto, um animal feroz, que mata pelo caminho um escravo de alguém. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, são as 30 moedas, em outra versão você vê isso, e o boi será apedrejado. Então o que vale a vida do Salvador? 30 moedas de prata. Pelo que Judas se deixa levar? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era equivalente a 4 meses de trabalho, não dava para comprar muita coisa. Não era insignificante, mas também não era algo tão grande assim. E aqui a gente precisa considerar algo extraordinário, que nunca foi sobre a quantidade das moedas. Nunca foi. Irmão, há pessoas que se afogam no oceano, mas há pessoas que se afogam numa poça. Eu perdi um amigo numa poça. No carnaval, voltando embriagado, com o outro embriagado no volante, na Rio Santos, capotaram. No ano deve se lembrar de que eu estou falando, né?
Capotou o carro caiu de cabeça para baixo numa vala. O cara morreu numa vala. Há pessoas que se afogam numa vala e há pessoas que se afogam no oceano. Mas nunca foi sobre a quantidade de água, é sobre não poder respirar. O que eu estou querendo dizer para você? Não é sobre ser muito ou pouco dinheiro, é sobre onde está seu coração. Sobre o que está asfixiando e te matando sem você perceber. E seja por muito dinheiro ou por pouco dinheiro, a questão é que é dinheiro. E esse homem que está diante de nós já escolheu o seu próprio Deus. Esse homem que está diante de nós ouviu Jesus pregando, ensinando: não sirvam a mamão. Ninguém pode servir a dois senhores. Não se apeguem às riquezas. Nós estamos estudando no PG. Tudo que nós estudamos no PG, Judas ouviu da boca do Cristo. E ainda assim ele falou: quanto é? 30 mão, fecha aí. Fecha aí 30 moedas de prata. E nesse momento fica claro quem era o redentor de Judas. Nesse momento fica claro quem era o salvador da alma de Judas. E por isso ela não foi salva. Nesse momento fica claro que Judas era um avarento. Ainda que em outros textos a gente já tenha visto isso, Judas sendo chamado de ladrão, aquele que tocava na ofertinha do ministério do Senhor Jesus, tirava de lá um pouquinho para si. Mas aqui fica muito claro para nós que ele é esse homem que está deliberadamente decidindo a qual o Senhor vai servir. É por isso que a sua história não é diferente da de Judas. É por isso que a minha história não é diferente da de Judas. De repente não é dinheiro que tenha neste momento, ou esteja nesse momento te afastando do Senhor, ou outrora tenha te afastado do Senhor até que Ele pudesse te alcançar. A grande questão é: sempre vai haver alguma coisa em nossas vidas que tem o potencial para tomar o lugar do nosso Redentor. É por isso que a gente não pode olhar para Judas como um perfil isolado da realidade. Ele é o que nós somos. De repente, você ainda não traiu o Senhor porque não apareceu aquilo que é grande demais, importante demais, precioso demais em seus caminhos. Mas a verdade, pelo menos eu acredito, que todos os dias há uma traição, todos os dias a gente vai se entregando a alguma coisa. A diferença é que a gente entra pela porta do arrependimento. Esse homem não entrou, nós veremos isso no fim da pregação. Mas perceba esse negócio: não, Judas é um traidor, você também é. Judas é um Judas, eu também sou, eu sou um Judas. Eu sou um traidor. O problema é que nós queremos ser o Davi que mata os gigantes, mas ninguém quer ser o Davi que adultera o parceiro. Nós queremos ser o Abraão, que é o pai da fé, mas ninguém quer ser o Abraão que, sem fé, toma uma concubina e viola o seu casamento com Sara. Todo mundo quer ser o Moisés que abre o mar vermelho. Ninguém quer ser o Moisés que espanca a pedra, irado contra o povo de Deus. Mas nós somos a pior parte, irmão. O resto é a graça bendita do Senhor que nos preserva, nos conserva para louvor de sua glória. Então, quais são as suas 30 moedas de prata? Quais são as minhas 30 moedas de prata, irmão? Você precisa se perguntar, seja numa poça ou no oceano, o que tem afogado você, o que tem te levado para longe do seu Cristo. Esse homem que está aqui, ele está jogando na lata do lixo a maior das oportunidades que o homem pode ter. A porta da graça está aberta e ele prefere a porta das riquezas terrenas. Então, a pergunta é essa: quais são as suas 30 moedas de prata? O que tem te levado para longe de Deus? O que possui o seu coração de maneira tal que faz com que você traia o seu Cristo a qualquer momento, a qualquer instante? E olha como Deus é gracioso, Deus é gracioso, Deus é gracioso. Porque Lucas diz que nesse momento o diabo entra em Judas. Judas vai lá, acerta o preço da traição. Olha para mim. Olha para mim. No coração dele o negócio já estava fechado, mas ele já tinha traído.
Sim ou não? No coração dele o negócio já estava fechado, mas ele já tinha entregado o Senhor, sim ou não? Não. Pecado já estava lá, mas não estava consumado. E a Escritura diz que primeiro o pecado concebido no coração. Primeiro é concebido no coração. Se consumado, gera morte. Até a consumação do pecado, Deus está nos dando oportunidade de luz. Então perceba, o versículo 16 diz que desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E por que ele buscava uma boa ocasião? Porque se você olhar nos evangelhos, em outras oportunidades, os judeus já tentaram matar Jesus. O Alex falou disso na semana passada. Em outras ocasiões eles buscaram, cara, como é que a gente vai matar ele? Por que não mataram Jesus até então? Porque ele era muito popular. Porque eles iam colocar o povo que seguia Jesus contra eles. Eles eram políticos, entendiam muito bem do sistema. Então vai preservando esse cara aí, mas vamos ver como é que a gente vai fazer. E Judas, que conhecia os passos de Jesus, a programação do ministério, sabia exatamente por onde Jesus ia e vinha, é o cara ideal para entregar ele no momento oportuno. Mas perceba, ainda não entregou. Ainda não entregou. E o arrependimento passa por aqui, já está no coração, já transgrediu contra a lei de Deus. Pensando na fala de Jesus sobre o homem, que ao invés de deitar com uma mulher, peca quando deseja no seu coração. Ele está falando da essencialidade do pecado. Não, mas o que é pior? Só pensar ou pensar em deitar com a mulher? É lógica, irmão. A gente está falando de consequências naturais, de consumar o pecado. E quando o pecado é consumado, ele gera morte. É a morte do casamento, a morte da família, aquela coisa toda. O cara pode chegar na esposa e falar: mulher, vamos sentar aqui, vamos conversar, porque não está dando. Tem uma pessoa lá no trabalho que está mexendo comigo assim, de repente a brecha está por aqui, me ajuda em oração, vamos lutar junto comigo que o negócio não está bom. Eu me arrependo de ter olhado para essa pessoa com segundas intenções, mas eu não quero perder o meu casamento, não quero abandonar minha vida, não quero trair meu Senhor. Judas teve a oportunidade de não trair a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está buscando a ocasião e a ocasião ainda não chegou. No versículo 17 até o versículo 19, ele vai preparar junto com os outros discípulos a Páscoa. Já era quinta-feira, antecedia o dia da semana em que Jesus seria crucificado. Eles comeriam a Páscoa na viração ali do dia, porque para o judeu o dia vira no pôr do sol. Na quinta-feira, eles estavam ali preparando o cenáculo, preparando a Páscoa, a comida, aquela coisa toda. Irmão, você já passou por isso. Você já teve essa experiência de já estar premeditado na cabeça, mas tu está caminhando para o erro. Quem nunca voltou do meio do caminho quando ia fazer uma besteira? Quem nunca abandonou os planos quando ainda estava no meio do trajeto? Aí você vem para a igreja, doido para arrumar um problema para a tua vida. Você vem para a igreja. Chega aqui na igreja, todo descabeado, porque quem está com as maluquices na cabeça, fica toscando. Fica meio assim. Alguém chega perto e já pensa que está lendo sua mente, Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado faz isso com a gente, coloca a gente nesse lugar de vergonha, de espanto. Aí do nada você troca uma ideia com alguém e aí Satanás já vai caindo por terra. Aí alguém abre a boca para falar alguma coisa e você fala: caramba, você está falando comigo aqui. Termina a noite e você fala: não vou fazer mais nada não, vou ficar aqui no Senhor. Judas teve essa oportunidade. Judas estava arrumando o cenáculo, igual a gente estava arrumando a festa junina aqui há pouco tempo, no meio dos outros 11. Gente que amava Jesus do lado dele, trocando ideia, falando como a ceia seria maravilhosa. Alguém já perguntando: meu Deus, cadê minha caneca da ceia? Aquela coisa toda. E Judas está ali naquele bolo. Mas o coração dele já está inclinado para fazer o mal. O Espírito de Deus não age no coração de Judas e ele não volta atrás. Então, enquanto eles estão ali, vão procurar um homem em Jerusalém que era um seguidor de Jesus, colocam as coisas lá dentro do cenáculo. Enquanto tudo está acontecendo, ele está tendo a oportunidade de não trair Jesus.
Chega no versículo 20, ao cair da tarde, a quinta-feira, da tarde para a noite, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair, mais um ato de misericórdia e graça da parte de Deus. Judas já tinha traído? Sim ou não? Deus está falando, você vai fazer. O próprio Cristo disse: eu estou falando para vocês aqui, tu vai cair. Irmão, quem nunca teve uma experiência dessa, vem para o culto, né? E tal pregador, seja eu ou quem for, vai no culto em algum lugar, oh, Deus falou comigo. Parece até que esse pregador conhece a minha vida, meu Deus. Chega no outro dia, você faz o que o pregador falou pela palavra de Deus, você não fazer. Você vai pelo caminho que a palavra de Deus disse para você não ir. Você segue o rumo que a palavra de Deus disse para você não seguir. O próprio Cristo falou: cara, alguém que está aqui vai me trair. Alguém que está aqui vai me trair. Aí todo mundo entra em desespero, começa a ficar entristecido, começam a perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E Jesus diz algo extraordinário: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Duas coisas extraordinárias aqui. Primeiro, não é nada que já não esteja escrito. Diz o Senhor, Ele está nos ensinando que tudo que está acontecendo está dentro do cronograma de Deus. Dentro do plano de Deus. No capítulo 13, põe o 13 de João para a gente, por favor. Antes de anunciar o traidor, Jesus profetiza. Está ali lavando os pés dos discípulos, aquele ato de humildade e o exemplo do serviço máximo. Lá no capítulo 13, versículo 18, Jesus vai profetizar sobre a traição. Ele está instruindo aos discípulos, presta atenção, isso é extraordinário. Ele está instruindo os discípulos a seguirem o exemplo do serviço. Mas ele diz: não fala a respeito de todos vocês. Está no texto. Pois eu conheço aqueles que escolhi. Vamos parar aqui. Wesley, tu não tinha falado que Jesus tinha orado para escolher os 12? Agora ele está falando que escolheu todo mundo, mas alguns. Explica para a gente o que está acontecendo. Muito simples. Escolheu 12 para trabalhar, mas 11 para se salvar. Está falando de eleição incondicional. Judas foi escolhido para trabalhar no ministério. Irmão, isso é um escândalo que eu vou te dizer agora. Mas naquele grande dia, muitos não dirão: Senhor, Senhor, fizemos um monte de coisa em seu nome. Deus não tem problema de usar o que Ele criou. Não tem. Infantil e imaturo é o cristão que pensa que alguém usado é salvo só por ser usado. Infantil e imaturo é o cristão que fica atrás de ver sinais e maravilhas, igual besta. Por que você não pergunta como está a casa dessa pessoa? Conversa com o marido dessa irmã, conversa com a esposa desse irmão. Pergunta no trabalho como é. Pergunta à comunidade da fé se arruma problema, se é uma bênção para a igreja, se multiplica os talentos e dá lucro para o reino de Deus ou dá prejuízo. Então Deus não tem problema nenhum de usar ninguém. Muitas pessoas foram escolhidas para serem usadas. Muitas pessoas vão integrar ministérios poderosos. Muitas pessoas vão ganhar muitas almas para Jesus. Muitas pessoas vão pregar o Evangelho de maneira tal que muitos vão vir se converter. Mas é para que o plano de Deus para alcançar os seus eleitos seja cumprido e não necessariamente salvar essas pessoas. Então, Ele não está dando um exemplo para todo mundo, mas aqueles que Ele escolheu. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim no seu calcanhar. Põe para a gente 41, versículo 9 de Salmos. Depois a gente volta para cá. Salmos 41, verso 9. O salmista profetizando: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Lembra quando a Judas chega no Getsêmani e Jesus diz: amigo, aqui vieste? Jesus não estava sendo irônico, não. Jesus amava os 12.
Jesus tinha uma relação íntima com os 12. Jesus criou um vínculo íntimo com os 12. E irmão, é uma loucura atrás da outra, né? Sabia que tem um monte de amigo nosso que vai para o inferno? E dentro de um contexto de amizade, de repente, um amigo que vai para o inferno é você, se você não se arrepender dos seus pecados e vir a Cristo. Jesus está com um grupo seleto de pessoas sentado numa mesa, que é o símbolo máximo da comunhão dos homens. E ele sabe que ali tem uma pessoa que senta do lado dele, que cuida do dinheiro, do ministério dele, para que ele dá uma porção de honra naquela refeição, mas que está há muito tempo profetizado que seria a pessoa que o traria. Um amigo íntimo. Wesley, por que tinha que ser um dos 12? Porque não dava para ser íntimo se não fosse dentre eles. Você está vendo como a Escritura não mente em nada? Como o texto sagrado vai se conectando e como a história de Deus vai sendo desenvolvida, de modo que não tenha ninguém que consiga ir contra a verdade do texto sagrado. Vamos voltar para João, versículo 18, 13 e 18. Meu filho acabou de roncar. Não fala a respeito de todos, pois eu conheço eles de escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. 19. Desde já lhes digo, olha que coisa linda, lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu... Isso aqui é uma profecia, sim ou não? É, mas não é de um profeta qualquer. É o próprio Deus dizendo que vai acontecer. Logo, não é uma profecia única exclusivamente, mas é Deus descrevendo como a história vai se estabelecer. O eu sou aqui fala da divindade de Jesus. E quando ele fala da divindade de Jesus, fala que ele também é soberano, onisciente, estabeleceu todas as coisas segundo o seu próprio plano, para louvor de sua glória. Ele está dizendo, isso tudo que está acontecendo aqui não está me pegando de surpresa, eu já sabia. E alguém pode estar nesse momento se perguntando, meu Deus, então quer dizer que Judas não teve escolha? Não quer dizer que Judas não teve opção, já que estava tudo estabelecido? Irmão, essa é aquela grande tensão, né? Entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Olha o que o texto que nós lemos diz, Mateus de novo, né? 24 diz, o Filho do Homem vai, como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Ponto. Então, ao mesmo tempo que a Escritura, Deus em sua palavra, na eternidade tenha estabelecido a história, que o próprio Deus tenha colocado todo o seu plano diante de si como se já fosse cumprido, é verdade também que cada um de nós temos responsabilidade diante daquilo que Deus nos designou. Então Judas não era uma marionete na mão do Senhor, não era um boneco, longe disso. Como Adão, Judas é responsável por cada ato. Como Adão, Judas tem responsabilidade com toda a verdade que ouviu e não cumpriu. Judas é daquele tipo de homem que tem diante de si todas as possibilidades de ficar no Senhor, mas deseja ir embora. E por isso ele vai precisar pagar pelas consequências, vai ter que enfrentar as consequências da sua escolha. O texto termina, versículo 24, melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Seria assim para qualquer pessoa que não vai ser salva. Vamos ao 27 de Mateus, versículo 3 e 4. Olha aqui como a gente percebe que Judas não entendia quem era Cristo. Quando acontece o que acontece, Jesus é preso, aquela coisa toda, o versículo diz, olha lá, então Judas o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado por causa de remorso. Remorso é remorso. Arrependimento é arrependimento. Arrependimento nada mais é do que aquela obra soberana de Deus que faz com que você mude de direção. Você está indo para lá, você se arrepende. Não é problema o ser humano querer ir para o lado do mal. Essa é a nossa inclinação natural. Não é problema o homem querer ir para o lado da rebeldia.
natural. É um problema quando o homem não é tocado pelo Espírito de Deus, ele continua indo. Mas aquele que nasceu de Deus, o Espírito de Deus faz ele dar meia volta, arrepender-se e voltar para o seu Criador. Agora, remorso não. Remorso é só o sentimento de ter errado e se sentir mal consigo mesmo. Não é uma relação de mim para com o Senhor que eu traí, mas é uma relação de mim para comigo mesmo, porque eu não gostaria de quê? Está lá, ó. Devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ele só não queria participar de um crime. E perceba, na cabeça de Judas, Jesus era só um inocente, não era o Filho de Deus. Então é muito fácil a gente ter pena do inocente. Ai meu Deus, uma bala perdida. Não, é lógico, nós somos da justiça, temos fome e sede de justiça. Quando a justiça se manifesta, é normal que a gente sofra. Mas como é que nós conseguimos perder a paz por causa de um inocente que sofre aqui agora e desprezamos o Cristo, que era mais do que inocente? Era Deus. É Deus sangrando no meio do seu lugar naquele madeiro. Para Judas, Jesus era só um homem maneiro. E para Judas, Jesus era só um mestre bom. Para Judas, ele reprovou porque não era o revolucionário que ele queria. O cara também fez bem pra caramba, né? O cara foi inocente, fez mal pra ninguém. Tô mal com isso aí, hein? Tá bom, Judas, tá tudo bem. Porque Pedro também negou Jesus. Tá vendo como é que todos nós vamos negar em algum momento? Pedro também negou. Só que a diferença é que quando Jesus chega para Pedro na pergunta: Pedro, tu me ama? Na terceira vez Pedro diz: tu sabe, eu não sei, mas tu sabe. Então vai, é para sempre resolver. Agora Judas, sem arrependimento, pensando única e exclusivamente que trair uma pessoa legal, vai dar cabo da sua própria vida. Porque não entendeu que diante dele não estava um homem inocente apenas, mas o Filho de Deus que já tinha dito que do jeito que iria, voltaria ao terceiro dia. Em outras palavras, irmãos, dentro do plano de Deus, o próprio Deus estabeleceu ser traído por muitos, na verdade por todos, por você, por mim, por Judas, mas enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, como uma oportunidade de nos voltarmos para o nosso Criador arrependidos. Judas é esse homem que se colocou diante da salvação e a rejeitou, que caminhou ao lado da salvação e a rejeitou, que ouviu da salvação sobre a salvação e a rejeitou. Judas é esse homem que pregou sobre a salvação e a rejeitou. Judas é esse homem que esteve muito perto e muito longe ao mesmo tempo. Chegar na porta da arca e não entrar no vale de nada. Olha para mim, que o temor do Senhor vinha sobre nós nesse momento. Chegar na porta da arca e não entrar no vale de nada. Judas chegou no limiar, pertinho. E quando seu coração foi colocado à prova, mesmo a um passo da eternidade, tão perto do caminho da verdade, ele ouviu esse discurso: não turbeis o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Crê em Deus, crê também em mim. Se não for assim, eu não teria dito. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Me ajuda para ali do lado. Cara, termina logo para a gente arrumar um dinheiro na pista aí. A gente coletar mais oferta no meio do caminho. A sacolinha está vaziando, está esvaziando. E Jesus dizendo: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E o cara preocupado com o dinheiro. O coração dele nas coisas desse mundo. Que o Senhor nos ajude, irmão.
Senhor nos dê graça a não reproduzirmos o exemplo de Judas. É tempo de nós olharmos para dentro do nosso coração e pensarmos: eu só estou muito perto ou eu faço parte dessa grande salvação? Eu só ando perto dessa grande salvação ou essa grande salvação me alcançou? A maior palavra de consolo para a gente concluir é que todos nós temos a possibilidade de buscar ocasião para atrair Jesus. Mas ao mesmo tempo, enquanto buscamos ocasião, Deus vai tendo misericórdia de nós. E como a Escritura diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Deus está nos chamando hoje. Deus está nos chamando hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Dê meia volta. Faça o caminho contrário. Abandone os planos de ficar rico na terra e pobre no céu. E se renda ao Senhor e Salvador das nossas almas. Que o Senhor nos ajude, irmão. Coloquemos-nos de pé para a gente encerrar. O texto diz, finaliza dizendo, e Judas pergunta a Jesus: sou eu, Senhor? Jesus falou: tu nos dizes. Sabe o que era aquilo? Mais uma oportunidade de arrependimento. Mas onde não há ação do Espírito, onde o Espírito de Deus não fala, não age, não trabalha, não há um movimento da parte do homem em direção ao Senhor. O Senhor nos ajude. O Espírito fale no seu coração. Que hoje você reconheça que você é o Judas. E eu sou o Judas. Nós somos o Judas. Mas por misericórdia e graça, Deus tem nos chamado, tem nos livrado de nós mesmos, semeado arrependimento em nossos corações constantemente.